Então vamos começar a tratar do nosso título 1, Generalidades, do R3 RAI. Capítulo 1, Finalidade. Artigo 1º. O Regulamento de Administração do Exército RAI R3 tem por finalidade estabelecer os preceitos gerais para as atividades administrativas do Exército. Parágrafo 1º. Prescrições particulares relativas ao tratamento pormenorizado de questões atinentes a material, economia e finanças, pessoal e patrimônio, constituirão publicações específicas complementares a este regulamento. Parágrafo 2º. As atividades administrativas em campanha obedecerão a manuais de campanha e a outras publicações especificamente elaboradas para tal fim. Parágrafo 3º. As publicações complementares a que se referem os parágrafos anteriores serão objeto de relacionamento permanente atualizado. Serão objeto de relacionamento permanentemente atualizado, através de publicações periódicas editadas pelo Ministério do Exército. Capítulo 2. Conceitos básicos. Artigo 2º. Para efeito deste regulamento são adotados, além dos que estão estabelecidos nos demais capítulos, os seguintes conceitos básicos: adiantamento, designação genérica para entrega de recursos financeiros a servidor, sempre precedida de empenho na dotação adequada à despesa a realizar, a qual não possa subordinar-se a processo normal de aplicação, assim considerada conforme legislação específica do sistema de controle interno. Pode receber a denominação de suprimento de fundos ou outra qualquer que venha a substituí-la, de acordo com a evolução da legislação que regula a matéria. 2. Administração, prática de atos necessários à gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, visando a alcançar os objetivos pré-estabelecidos pela organização. 3. Administração direta, a exercida pelos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. 4. Administração federal, conjunto de órgãos através dos quais os poderes da União exercem as atribuições de sua competência constitucional, legal e regulamentar. 5. Administração do Exército, aqui orientada para a realização da atividade fim do Exército. Serve de instrumento para a ativação, a direção e o controle das organizações militares. 6. Administração fundacional, a exercida pelas fundações públicas. 7. Administração indireta, a exercida por entidades dotadas de personalidade jurídica própria, tais como autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista. 8. Agente da administração. Todo agente que participa da administração do patrimônio público, atividades administrativas, conjunto de operações que inviabilizam, que viabilizam a prática dos atos e fatos administrativos resultantes da ação dos agentes da administração, em todos os níveis considerados. 10. Ato administrativo. Providência de ordem geral praticada por um agente visando a boa marcha da administração e da qual não decorre alteração no patrimônio. Propostas de orçamentos, licitações, planos internos de trabalho, tomadas de conta, etc. 11. Atribuições. Faculdades inerentes a um cargo dentro dos limites da legislação específica. 12. Cargo. Posição de um agente especificada na estrutura organizacional de uma organização militar, com atribuições, deveres e responsabilidades definidas. Comandante. Designação genérica equivalente a chefe-diretor ou outra denominação dada a militar que, investido de autoridade legal, for responsável pela administração, emprego, instrução e disciplina de uma organização militar. 14. Comissão. Atribuição temporária de serviço a um agente não catalogada na estrutura organizacional de uma organização militar. 15. Encargos. Obrigações cometidas a um agente que, pela sua generalidade, peculiaridade, duração,
vulto ou natureza não são catalogadas nas estruturas organizacionais das OM ou em outros diplomas legais. 16. Fato administrativo. Providência praticada por um agente e da qual decorre alteração no patrimônio, aquisições ou vendas, recebimentos ou fornecimentos, cargas ou descargas, etc. 17. Função. Exercício das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes a um cargo. 18. Gestão. Tempo de permanência do agente em um cargo, gerência ou administração de recursos humanos, financeiros, materiais. Ação do agente como administrador. 19. Órgão gestor. Órgão técnico normativo incumbido de superintender as atividades ligadas ao suprimento, à manutenção e ao controle específico de materiais de interesse do Exército, colocados sob sua gestão. 20. Órgão provedor. Órgão incumbido da execução das atividades de suprimento, manutenção e controle de materiais de interesse do Exército. 21. Patrimônio. Conjunto de todos os bens, valores, direitos e obrigações vinculadas a uma organização e pecuniariamente mensuráveis. Capítulo 3. Princípios fundamentais. Artigo 3º. A administração do Exército é parte integrante da administração federal e a ela se subordina, segundo normas legais. Artigo 4º. O Ministério do Exército administra os seus negócios e tem como atribuição principal a preparação do Exército para o cumprimento de sua destinação constitucional. Parágrafo 1º. Cabe ao Ministério do Exército propor a organização e providenciar o preparo e o emprego da Força Terrestre. Parágrafo 2º. O Ministro do Exército é responsável pelas atividades administrativas do Ministério do Exército. Artigo 5º. As atividades administrativas do Ministério do Exército obedecerão aos mesmos princípios previstos em lei para a administração federal e, ainda, a outros princípios particulares necessários ao atendimento de suas peculiaridades. Parágrafo único. Publicações específicas editadas pelo Ministério do Exército deverão proporcionar a permanente atualização e o perfeito entendimento de todos os princípios acima aludidos. Artigo 6º. Sistemas específicos, integrados ou não a sistemas administrativos federais, deverão proporcionar os instrumentos necessários ao desenvolvimento das atividades administrativas do Ministério do Exército. Parágrafo único. Legislação própria definirá os sistemas necessários às atividades administrativas do Ministério do Exército, os órgãos internos responsáveis pelo funcionamento destes e suas possíveis vinculações a outros sistemas federais. Capítulo 4. Estrutura do Exército. Artigo 7º. O Ministério do Exército tem sua estrutura definida por legislação específica, compreendendo órgãos próprios e entidades vinculadas. Artigo 8º. A estrutura e as atividades administrativas das entidades vinculadas, empresas, fundações, etc., ao Ministério do Exército, são regidas por legislação própria. Título 2. Das organizações militares e das unidades administrativas. Capítulo 1. Generalidades. Artigo 9º. Organização militar, OM, é toda organização do Exército que possua denominação oficial e quadro de organização, QO, ao quadro de lotação de pessoal militar, QLPM, com respectivo quadro de distribuição de efetivos. Artigo 10º. A administração do Exército tem como elementos básicos e orgânicos as unidades administrativas UA. Artigo 11º. Unidade administrativa é a organização militar estruturada para o exercício de administração própria, possuindo competência para gerir bens da União e de terceiros, e a qual foi concedida autonomia ou semi-autonomia administrativa. Parágrafo 1º. UA autônoma é a que dispõe de organização e meios para exercer plena administração própria e tem competência para praticar todos os atos e fatos administrativos decorrentes da gestão de bens da União e de terceiros, bem como estudar, encaminhar, dar parecer e julgar direitos.
Parágrafo 2º. UA semi-autônoma é a que fica vinculada a uma UA autônoma para fins administrativos específicos, tendo, porém, competência para exercer de forma autônoma determinadas atividades administrativas. Capítulo 2. Criação, localização de sede, subordinação, organização, transformação e extinção de organizações militares. Artigo 12. A criação, a localização de sede, a subordinação, a transformação, a extinção de OM de valor superior à unidade são processadas por ato presidencial mediante proposta do Ministro do Exército. Parágrafo único. Os mesmos atos relativos às OM de valor unidade ou inferior são da competência do Ministro do Exército. Artigo 13. O ato de organização de uma OM criada e demais atos complementares necessários à execução da decisão presidencial ou ministerial são baixados pelo Ministro do Exército mediante proposta do Estado-Maior do Exército. Artigo 14. A criação, a organização, a alteração de localização de sede e a transformação de OM devem subordinar-se às normas administrativas em vigor, ao planejamento estratégico do Exército e à sistemática que assegure destino, em tempo oportuno, aos seus recursos humanos e materiais. Parágrafo 1º. O planejamento para a extinção de uma OM deve incluir também a previsão dos recursos necessários à movimentação de pessoal e ao transporte de materiais. Parágrafo 2º. Os documentos e os bens pertencentes a uma OM extinta devem ser tratados conforme normas e instruções próprias. Artigo 15. Instruções específicas dos órgãos competentes devem prever, como decorrência da criação, organização, alteração de localização de sede, transformação ou extinção de OM, as providências a serem implementadas pelos órgãos executantes. Artigo 16. Os atos de criação e de organização de uma OM devem ser publicados no seu primeiro boletim interno. Os de transformação, de alteração, de localização de sede ou de extinção no seu boletim de encerramento de atividades. Capítulo 3. Concessão e cassação de autonomia administrativa. Artigo 17. Compete ao Ministro do Exército ou ao chefe do órgão que receber delegação de competência conceder ou cassar a autonomia administrativa das OMs. Artigo 18. O ato de concessão indica se a OM tem autonomia ou semi-autonomia administrativa, citando, neste último caso, os setores em que poderá agir de forma autônoma. Artigo 19. O ato de concessão ou cassação de autonomia administrativa de uma OM deve ser publicado em seu boletim interno e divulgado através de documento oficial a todos os órgãos diretamente ligados às suas atividades. Artigo 20. Instruções específicas dos órgãos competentes devem estabelecer as condições de execução das medidas decorrentes do ato de concessão ou cassação de autonomia administrativa das UA, unidades administrativas. Título 3. Dos agentes e auxiliares da administração e suas atribuições. Capítulo 1. Agentes da administração. Artigo 21. Os agentes da administração da unidade administrativa são: 1. Agente diretor. 2. Agentes executores diretos, que é o fiscal administrativo, encarregado do setor de pessoal, encarregado do setor de contabilidade, contador, encarregado do setor de finanças.